Bem-vindo de volta ao programa. Estamos novamente com Michael von der Schulenburg, um membro alemão do Parlamento Europeu que também passou 34 anos nas Nações Unidas, vivendo e trabalhando em zonas de conflito ao redor do mundo. Bem-vindo de volta. Thank you very much, sir. Muito obrigado, Dan. A maior zona de conflito agora estou no parlamento. Diga você, é um lugar muito desagradável, devo dizer. Para alguém que quer paz, é um lugar muito desagradável. Parece uma piada, mas na verdade o conflito de hoje é a própria Europa. E isso era algo que o projeto europeu deveria garantir que nunca mais acontecesse. Há uma narrativa muito atraente em torno da União Europeia, de que após a Segunda Guerra Mundial, os europeus se integraram por meio da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, ela se transforma na Comunidade Europeia, a predecessora da União Europeia, para buscar segurança umas com as outras, em vez de umas contra as outras. Também havia esse propósito econômico, ajudar os europeus a se reconstruírem e evitar aquela rivalidade industrial tão destrutiva. Em vez disso, eles poderiam usar o poder de negociação coletiva para alcançar autonomia e desenvolvimento coletivos. Mas eu realmente não reconheço mais essa Europa, pelo menos até certo ponto. Quero dizer, toda essa visão de ser um projeto de paz e um projeto econômico capaz de oferecer metas claras, objetivas e tangíveis, bem, parece ter mudado. Há mais dessa ambição de grande potência agora. Tenho dificuldade em identificar exatamente o que é. Mas, novamente, você com suas décadas em zonas de conflito e também como eurodeputado no Parlamento Europeu, sim, como você vê que o projeto europeu mudou? Como temos identificado e persecutado colocado de volta nos threads? Quero dizer, se você está sentado no parlamento e acompanhando as discussões mais de perto, tem a sensação de que isso está se tornando uma aliança militar. Acabamos de receber uma proposta para esse chamado roteiro de prontidão de defesa. Não há um valor definido, mas deve custar centenas de bilhões de dólares. Queremos nos rearmar. Basicamente, estamos fazendo coisas que antes eram responsabilidade da OTAN. Estamos essencialmente trazendo a OTAN para dentro da União Europeia. E acho que isso tem algo a ver com nossas elites, porque o que elas estão fazendo agora é irracional. Veja, a Europa está cercada por duas guerras, a guerra na Ucrânia, nossa vizinhança, e as diferentes guerras de Israel, também nossa vizinhança. E em ambos os casos estamos perdendo, ou nosso aliado está perdendo, como em Israel. Agora estamos perdendo isso e não queremos aceitar. Quando você está aqui no parlamento, eles ainda acham que estamos vencendo essas guerras. Dizem que dissemos aos russos que eles não podem conquistar nada, que a maré virou e assim por diante. É uma recusa em encarar a realidade, algo que vivenciamos aqui no parlamento. E, portanto, nossas políticas são completamente irracionais. Sempre me perguntei por que fazemos isso. Quero dizer, ao entrar em conflito com a Rússia, agora temos energia muito cara. Não recebemos petróleo, não temos recursos naturais baratos. Também temos um conflito com a China. Nossa economia está em declínio. A França está falida, o Reino Unido provavelmente também. A Alemanha está perdendo rapidamente sua base industrial. Quase não resta indústria química. Antes produzíamos 6 milhões de carros, acho que no ano passado foram apenas 4 milhões. Quero dizer, era isso que sustentava a nossa economia. Então por que agimos assim? Tenho apenas uma explicação para isso. É um projeto de elite. Achávamos que queríamos ser a terceira grande potência em um mundo multipolar, que a guerra na Ucrânia nos deu a chance de nos aproximar, de nos unir, de transformar a União Europeia em uma espécie de semi-estado, ou você sabe, os Estados Unidos da Europa. Quando você observa a senhora von der Leyen, quando ela anda por aí, ela se comporta como a presidente de um estado, não de uma administração. Quero dizer, a comissão é basicamente apenas uma administração. Então acho que há toda uma série de coisas nas quais queremos ser grandes. Queremos uma Europa que vá do Atlântico ao Mar Negro. Queremos uma Europa que vá do Mediterrâneo ao Polo Norte.
E por isso, falamos sobre a Ucrânia e esses países terem que ser incorporados à União Europeia sem quaisquer condições. Isso precisa ser feito muito rapidamente. Lembramos aos sérvios que eles devem seguir nossas políticas antirrussas. Todos devemos nos alinhar. Quero dizer, recentemente tivemos o chamado primeiro-ministro da Groenlândia, como é mesmo, Groenlândia em inglês, um país de 56 mil pessoas, e ele é chamado de primeiro-ministro lá. Ele também falou como um primeiro-ministro, e todos se levantaram. Ele disse que quer vir para a Europa e não para os Estados Unidos e coisas assim. O mesmo aconteceu com o líder da oposição da Bielorrússia no parlamento. Todos se levantaram, e ele disse que a Rússia nunca vencerá esta guerra, que eles se tornarão parte da Europa e que empurrarão a Rússia de volta para a Ásia, e coisas desse tipo. Então acho que temos esse projeto em que queremos incluir a Bielorrússia, queremos incluir a Ucrânia. Claro, ainda não desistimos totalmente da Geórgia, e também queremos, do outro lado, incluir a Groenlândia. Então acho que temos esse sonho de um grande projeto, mas acredito que tudo isso vai desmoronar porque não tem base na realidade. O Tratado de Maastricht não foi feito para as pessoas. Agora temos uma instituição elitista e tecnocrática que se alimenta de si mesma. E infelizmente o parlamento está estruturado de tal forma que enxerga as coisas da mesma maneira. Eles apoiam tudo o que tem a ver com armamento, rearmamento, com, não dialogar com a Rússia e todo o resto. Então, é uma política muito irracional, tudo isso. Parece que um problema central, como você sugere, pode ser o fato de eles se recusarem a ver o mundo como ele é, em vez de como gostariam que fosse. Muito do que está acontecendo agora não parece sustentável. Todas essas políticas estão destruindo as economias europeias. Os líderes políticos não apenas têm baixos índices de aprovação, mas também estão gerando uma preocupação real sobre a legitimidade política. E é estranho. É difícil entender por que não há uma correção de rumo, considerando que estamos seguindo por esse caminho. E você mencionou que há agora esse impulso, mesmo após o desastre na Ucrânia, para forçar isso ainda mais. Porque lembre-se, em 2013, os ucranianos sugeriram um acordo trilateral, que eles não deveriam ter que escolher entre a Rússia e a União Europeia, que deveria ser um arranjo trilateral. E nós dissemos não. E mesmo agora, depois de todo esse desastre, o objetivo parece ser que, os georgianos têm que ser forçados a isso, mesmo que não queiram escolher. Eles deixaram claro, gostaríamos de entrar na União Europeia, mas não vamos ser uma linha de frente contra os russos e moldávios. Quer dizer, está meio que destruindo a própria simulação de democracia ao manipular. Quero dizer, essas são eleições fraudadas, em grande escala. Eleições fraudadas. Quero dizer, por que aceitamos isso? Por que eles interferiram nas eleições na Romênia? Por que interferiram nas eleições na Geórgia? Quero dizer, agora estamos pensando em termos de mudança de regime. Eles fazem isso de forma não profissional, aliás, porque os europeus não são muito profissionais nessas coisas. Eles apenas tentam fazer com que tudo saia do jeito deles. E isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Teremos um grande problema em 1 ou 2 anos, quando tudo vier à tona. Não temos um plano por que fazer quando a Ucrânia perder a guerra. O que vamos fazer? Continuamos dizendo a todos que ainda estamos vencendo. E, ao mesmo tempo, estamos perdendo empregos. Nossa energia é 4 ou 5 vezes mais cara do que na China e nos Estados Unidos. Quero dizer, não podemos assumir esses compromissos enormes. Pense nesse acordo com os Estados Unidos. Os 600 bilhões de dólares em investimentos que deveríamos fazer lá. Quem? Quero dizer, quem? Queremos comprar gás liquefeito e petróleo dos Estados Unidos por os 750 bilhões de dólares. Queremos comprar chips para inteligência artificial por 40 bilhões. Quero dizer, assinamos tudo isso, mas nunca conseguiremos fazer. Também assinamos que aumentaríamos nossos gastos militares para 5%. Quais países poderiam fazer isso?
A França poderia fazer hoje? Não. E a Alemanha poderia? Acho que nós também não. Temos planos que simplesmente não conseguimos mais implementar. Eles são completamente irreais. Quero dizer, veja, estou dizendo isso aos ucranianos porque tenho contatos com eles. Eu disse, sabe, a Europa engana vocês. Quero dizer, tudo que prometemos cumprir. Dissemos que fortaleceríamos suas forças armadas para melhorar sua posição de negociação. Está acontecendo o contrário. Dissemos que levaríamos forças de paz da OTAN para lá. A coalizão dos dispostos não vai acontecer. Falamos sobre o artigo 5, garantias de segurança. Isso nunca vai acontecer. A França não dará nenhuma garantia de segurança arriscando Paris por Kharkiv ou algo assim. Simplesmente não vai acontecer. Estas são as palavras de alguém que já esteve em tantas guerras como eu. Quer dizer, você sabe que essas coisas não são realistas. Segurança não é uma garantia de segurança. Basicamente significa que você tem um acordo de paz, ou algum tipo de acordo em que talvez ninguém esteja satisfeito, mas todos podem começar a reconstruir a partir daí. Essa é a única segurança real que você vai ter, o seu relacionamento com seu vizinho. E veja, muitas coisas que antes prometemos dar a eles. Em nossas resoluções, dissemos que a Ucrânia deveria receber 0,25% de todo o nosso PIB todos os anos. Nada aconteceu. Nada. Agora, como não temos dinheiro, queremos usar os ativos congelados dos russos. E fizemos um grande alarde no parlamento. Sim, aprovamos isso. Nós temos que conseguir esse dinheiro, e a Rússia vai pagar de volta quando tiver perdido a guerra. Quer dizer, ainda achamos que eles estão perdendo a guerra, mas isso não vai acontecer. Sabe, todas essas coisas não vão acontecer. E a Ucrânia precisa perceber isso. Agora temos essa grande história de que 2 helicópteros entraram num lugar chamado Pokrovsk. Você acha que isso muda alguma coisa? É hilário. Para alguém que entende um pouco de como essas guerras se desenvolvem, eu disse no parlamento, simplesmente não consigo acreditar no que estou ouvindo. Não consigo acreditar no que estou ouvindo. Olhe para Israel. Israel não vai vencer nenhuma dessas guerras. A grande ideia da grande Israel está, por enquanto, derrubada por Trump. Houve um acordo sobre Gaza. Onde estavam os europeus? Nós nem somos potências garantidoras. É a Turquia, mas não a União Europeia. Você precisa entender o que isso significa. É nosso vizinho, logo do outro lado do mar, e nós não desempenhamos nenhum papel. Só o Sr. Costas foi até lá. Ninguém o viu na televisão porque ele desapareceu, nunca disse nada sobre isso. Então temos essa grande coisa, a União Europeia, com 450 milhões de pessoas, ainda relativamente rica, e não desempenhamos papel algum. E essas são as nossas políticas. A Sra. Coolers não é mais recebida em lugar nenhum. Quero dizer, é suicídio o que estamos cometendo. Suicídio econômico e político. Um suicídio em câmera lenta. Não tem outra palavra para isso. Sim, eu tenho um colega americano que recentemente foi a Kiev e se encontrou com pessoas como o chefe de inteligência, Budanov, além do ex-ministro da Defesa. E eles podem confirmar o que você está dizendo agora, que também se sentem enganados pelos europeus, porque os europeus lhes prometem o céu e a terra, contanto que continuem lutando. Mas na prática, nada realmente se concretiza, e simplesmente não pode se concretizar. Não temos as armas, não temos a vontade política, não temos a economia para realmente cumprir todas essas promessas. Mas você mencionou todo esse poder das grandes potências do qual os europeus não são mais convidados a participar. De fato é verdade, no Egito eles foram convidados, mas foram ridicularizados, enquanto os estudantes estavam lá e eles foram colocados no fundo. Quer dizer, a forma como ele tratou os britânicos é... Os britânicos sempre diziam, é a área deles, a área deles. Eles ainda acham que são as potências coloniais, que são o irmão mais velho dos americanos, e como têm mais inteligência do que os americanos, acham que mandam no jogo. Quer dizer, nada disso. Nada disso.
É só que ainda nos comportamos como potências pós-coloniais e não percebemos que essa época acabou há 50 anos. Mas a Europa, veja bem, para quem estudava a União Europeia nos anos 1990 e 2000, a UO era concebida em certa medida por meio desses círculos concêntricos. Ou seja, no centro estariam os países centrais da UOME, depois a vizinhança imediata, e até mesmo nas periferias disso haveria grandes países como a Turquia e a Rússia, que por algum motivo orbitariam perpetuamente em torno do centro da UE. Eles olhariam para a UE em busca de liderança nas tomadas de decisão, mas não teriam de fato um assento à mesa. E essa era a força gravitacional que manteria o projeto europeu em andamento. Mas agora, é claro, embora a UE tenha sido sonhada como essa nova grande potência do século, vemos agora, como você sugeriu, que a Turquia é convidada. E quando os americanos falam sobre a política das grandes potências do futuro, eles identificam 3 polos de poder: os Estala, a Rússia e a China. Alguns podem ver a Índia entrando nesse cenário, mas a Europa nem sequer está na lista. No mais small per. Em desigual massive sport duo. Acho que quando Trump foi eleito e os europeus perceberam que poderiam estar por conta própria, eles de repente viram que estavam perdendo seu lugar como a terceira potência do mundo. Vai ser a Rússia. Eles pensavam, sabe, quando lutamos pelo controle da Ucrânia, foi algo que fizemos na Primeira Guerra Mundial, fizemos na Segunda Guerra Mundial e estamos fazendo de novo. E acho que toda vez perdemos. Toda vez é sobre projetar poder, tentar manter essa imensa Rússia, com toda aquela terra, um pouco sob controle. Se tirarmos a Ucrânia, a enfraqueceríamos. Ainda é a mesma política, e não está funcionando. E acho que desta vez vamos realmente sofrer com isso, porque a Europa não vai se recuperar disso facilmente. Perdemos as indústrias, e elas não vão voltar. Eu não consigo ver isso. Sabe, quando você olha a comparação com grandes países, quero dizer, a UE é muito menor em população, em produção, em tecnologia. A tecnologia não está mais na Europa. Inteligência artificial, não temos mais nada. Nós costumávamos fabricar muitos carros, agora os chineses fazem isso muito mais barato. Nós ainda fabricávamos aviões, os chineses entrarão no mercado e vamos sofrer com tudo isso. Então acho que não temos planos para o futuro. Ainda existe essa ideia de que somos grandiosos. E olhe para as sanções. Quero dizer, acreditamos que a Índia e a China mudariam sua política porque a Sr. Coolers quer impor sanções a eles. Isso não vai acontecer. Nem mesmo acontece com os Estados Unidos. Quero dizer, toda política é a arte do que é possível. E nós perdemos isso completamente. Nós fingimos que sim, acabamos de receber a Sr. Coolers em Kiev, e ela disse, a guerra agora virou a maré, é a Ucrânia que está avançando. Quero dizer, do que ela está falando? Foi isso que ela disse. E tivemos um discurso da von der Leyen há cerca de uma semana, em que ela afirmou, não, as sanções finalmente estão funcionando. A economia russa está prestes a colapsar. Só precisamos introduzir este 19º pacote, e coisas do tipo. Quero dizer, há uma negação da realidade em um grau suicida. Não consigo explicar de outra forma. E sabe, se você diz algo no parlamento, é vaiado e visto como pró-Rússia ou algo assim. Eu não sou a favor de nada. Só estou dizendo, como parlamentar europeu, que estamos no caminho errado e estamos nos prejudicando. Bem, primeiro eu achei que era simplesmente uma questão de, sabe, finja até conseguir. Basta manter as pessoas acreditando que estamos vencendo para que continuem investindo recursos. Mas acho que é algo mais profundo. Quero dizer, Walter Lippmann, há um século, escreveu que você não precisa realmente de uma censura poderosa ou de instrumentos de propaganda, porque os seres humanos, quando veem algo que entra em conflito com suas crenças centrais, fecham o jornal por conta própria. Eles mudam de canal, olham para o outro lado. E se você percebe que os europeus achavam que seríamos a terceira potência, e agora vê que estamos perdendo, quanto pior fica, mais evidente se torna que as coisas não estão indo como pensávamos.
mais forte é o incentivo para desviar o olhar e ignorar a realidade. E está começando a parecer, sim, que precisamos explicar a situação mais pela psicologia do que pela segurança internacional, porque já não faz muito sentido. Sim, mas não temos nenhum político na Europa que diga alguma coisa, exceto talvez o Sr. Orbán e o Fico, e agora um pouco os tchecos. Quero dizer, os espanhóis ficam em silêncio, embora provavelmente pensem diferente. Os italianos provavelmente também pensam diferente, mas ficam calados. Então todos nós seguimos junto com isso. Ninguém realmente levanta um alerta. Agora temos essa visão muito negativa sobre o Trump. Eu tenho uma visão diferente sobre isso. Não que eu goste dele ou algo assim, você pode imaginar. Mas pelo menos ele negocia, ele faz alguma coisa. Tudo parece irracional, mas veja a relação dele com a Rússia. Desde que ele está no poder, ele realmente não fez nada para prejudicar a Rússia. Quero dizer, aquelas sanções contra as companhias de petróleo não significam muito. Mas ele enviou mísseis Tomahawk. Ele parou de fornecer armamentos a eles. De vez em quando ele diz coisas desagradáveis sobre eles, mas na realidade está esperando. E eu posso imaginar que no momento em que o Donbás estiver, quero dizer, essas cidades, Pokrovsk, Kostiantynivka, ou como quer que se chamem, caírem, acho que haverá um tratado de paz. Tenho certeza de que os americanos e os russos continuam conversando, apesar de tudo o que aparece na tela, de toda essa conversa estranha. Há uma entrevista interessante de Vance e também de como é o nome dele, Dmitriev, quando ele veio aos Estados Unidos. Ele disse, sabe, estamos muito mais próximos de um acordo de paz do que você imagina. Ambos disseram isso. Não pode ser por acaso. Tenho certeza de que há negociações. Tenho certeza de que continuam conversando. E há também outra coisa interessante. Quando Trump soube do experimento com esses novos mísseis chamados Avangard, quero dizer, não estou falando russo, ele disse, que pena, veio na hora errada. Claro, porque isso o enfraquece em relação aos próprios neoconservadores. Quero dizer, Trump tem esse grande problema de estar cercado por neocons. E é por isso que ele usa o Sr. Kushner, ou seu genro, para conduzir essas negociações, porque ele não confia mais em sua própria administração. E a propósito, acho que Putin terá o mesmo problema. Ele tem um problema com os linha dura. Se eles vencerem Donbás, vão insistir em ir até Odessa também. A pressão vem dos linha dura dos dois lados neste momento. E nós, na Europa, não queremos ver isso. Achamos que essas duas pessoas são os linha dura, mas acho que não percebemos que os verdadeiros linha dura estão em outro lugar. Concordo. Acho que esse é o principal problema, porque no momento a suposição é que os russos estão apresentando essa condição. Eles querem todo o Donetsk. Mas a suposição é que, se esperarmos até que eles tenham Donetsk, então talvez seja mais fácil para o nosso lado aceitar isso. Assim os ucranianos não precisam abrir mão do território que estão controlando. Vise está certo ao dizer que, nesse ponto, a condição do exército ucraniano estará muito enfraquecida e a confiança na OTAN será ainda mais reduzida. Então haverá uma enorme pressão entre os falcões deles, na Rússia, quero dizer, para marchar até Odessa, para garantir que a OTAN nunca mais possa fazer isso com eles. Quero dizer, é um desastre. E a cidade russa, quero dizer, você sabe, era uma princesa de aldeia que se tornou czarina na época, não é? Foi fundada por ela também. Qual é a outra cidade? Todas essas cidades lá embaixo e coisas assim. Há, claro, muita história nessa, e ela ganha vida novamente durante a guerra e coisas do tipo. Muito lamentável, devo dizer. Eu diria aos ucranianos, vocês precisam negociar, porque não precisam esperar até colapsar. Quando vocês colapsarem, e eu já vi isso em tantos outros países, o sistema político de vocês também vai colapsar. Não é preciso deixar chegar a esse ponto. Mas acho que agora parece que está indo nessa direção. Eu não sei o que é. Herdaremos um Estado falido ou em processo de falência, o que realmente lamento, porque acho que todos nós deveríamos sentir pena do que acontece com os ucranianos.
feel sorry what happens to the Ukrainians. They are the betrayed people. They are being used for Eles são o povo traído. Estão sendo usados para a política de grandes potências. É o sangue deles. Claro, eles também têm seus problemas e contradições internas. Mas no fim das contas, fomos nós que os empurramos para a guerra. Eles estão perdendo seus filhos e filhas, tudo, o futuro deles. E sabe, se perderem mais, o país talvez nem sobreviva como um Estado funcional. Isso seria uma grande pena, e não deveríamos deixar que chegue a esse ponto. Acho que a Europa tem uma grande responsabilidade por ter bloqueado Trump nessas negociações de paz. Somos o elemento que atrapalha. Não temos poder para fazer nada, mas somos os que atrapalham. Caso contrário, acho que eles teriam concordado desde o início, quando Trump disse, sabe, vocês podem ficar com a Crimeia e com todos esses territórios. Eu não acho que os russos lutariam por causa de algumas vilas a mais ou a menos. Mas eles não confiaram. Não confiaram que Trump conseguiria implementar isso, porque os europeus ainda falavam sobre a Ucrânia se tornar membro da OTAN e coisas do tipo. Então, eles estragaram tudo, nós estragamos tudo. Essas pessoas do MERS e gente como eles acho que são realmente responsáveis por muitas das mortes que estão acontecendo agora. Macron, Starmer, acho que eles têm sangue nas mãos. Bem, eu estive em Minsk na semana passada e o ministro das Relações Exteriores da Hungria também estava lá. Ele descreveu o problema na Europa atualmente como uma crise de razão e bom senso. E foi meio difícil discordar disso, porque se houvesse uma estratégia clara, o que queremos alcançar e como podemos alcançar, seria uma coisa. Mas como você disse, sabotar as iniciativas de paz quando não há um caminho para a vitória não parece fazer sentido algum. And there is some talk além da all thing memories se perso when medlefo, e era o que o diferente powards em Helsiorni. O que é que cria a paz? Porque o projeto europeu após a Segunda Guerra Mundial tratava de cooperação. Nós sempre conversávamos uns com os outros. Tentamos novamente buscar segurança juntos, não nos opor uns aos outros. Mas agora, quando se ouve os europeus falando sobre o que cria a paz, nos últimos 30 anos, parece que gradualmente passou a significar que a paz acontece quando o inimigo é derrotado. Exatamente. E também aplicamos isso à Rússia, o que, por muitos motivos, é uma proposta muito absurda. Mas por quê? Como acabamos com essa ideia de paz por meio da vitória? Quando ouço este parlamento, quando eles falam lá, e infelizmente também o ministro da Defesa dos Estados Unidos, há um ditado romano, sabe, se você quer paz, deve se preparar para a guerra. É claro, completamente tolo, porque isso significaria que todo Estado teria que se rearmar novamente para impedir que os outros fizessem o mesmo. Temos essa imagem muito ruim das outras pessoas, de que elas são sempre inimigas, de que você precisa manter a pistola ao seu lado porque elas podem atacá-lo ou algo assim. Então toda a ideia de negociações, de ter confiança nos acordos que se alcança, isso se perdeu. É por isso que não negociamos. Então continuamos apenas adicionando mais e mais armas. E os europeus fazem essas coisas tolas. Quando você olha para o plano que mencionei antes, são centenas de bilhões. Não há um preço definido, mas acho que provavelmente são centenas de bilhões. Eles querem construir uma muralha de defesa contra drones. Ao mesmo tempo, os russos têm esses foguetes movidos a energia nuclear. Quero dizer, em que mundo eles vivem? Você acha que os russos aceitariam travar uma guerra de drones com os europeus? Se eles entrarem em guerra, teremos outras coisas, e não estaremos derrubando-os com o que planejamos usar contra drones. Quer dizer, isso é infantil, de verdade. Mesmo que você ache que a Rússia é um inimigo, que a Rússia possa ser perigosa para você ou algo assim, mesmo assim, toda essa política é completamente irracional, certo? Quero dizer, por que a OTAN não está fazendo isso? Por que a União Europeia, de repente, está fazendo isso? Não há experiência com isso. Na verdade, não há mandato para isso. Se você olhar os tratados, não temos mandato para ter um exército ou algo do tipo.
Mas estamos fazendo. Quero dizer, isso não vai acontecer. Não vai. Todas essas coisas não vão acontecer. E isso vai nos alcançar. É um pouco de oportunismo. Nunca desperdice uma boa crise. Em termos de centralizar ou transformar a UE em uma espécie de Estados Unidos da Europa, talvez. Mas isso não vai acontecer. O oposto vai ocorrer. Vamos desmoronar, porque não podemos arcar com isso. Você realmente acha que os outros países vão permitir que a Ucrânia se torne membro da União Europeia agora? Quero dizer, o primeiro país a dizer não provavelmente será a Polônia. Veja só, eles nem querem que produtos agrícolas ucranianos sejam vendidos na Polônia. Não, isso não vai mais acontecer. Os ucranianos precisam ser realistas. Eles não se tornarão membros da União Europeia. E se isso for feito, então o projeto europeu basicamente vai fraquejar por conta própria. Não vai acontecer. E a Bielorrússia, queremos engolir a Bielorrússia também. Em que mundo estamos vivendo? In what world do we live? Eu gostaria de ver algumas prioridades estratégicas se a UE quiser ser uma entre várias grandes potências e ainda assim buscar unidade. Parece que uma boa abordagem seria retornar ao princípio de ser um projeto econômico. Se a UE pudesse começar a construir seu próprio ecossistema digital e se tornar uma potência econômica, então os europeus buscariam a cooperação simplesmente em nome da autonomia tecnológica e econômica. Isso significaria um pouco mais de independência em relação aos ASEANs, a China e até a Rússia, apenas para ter alguma soberania econômica. Mas em vez disso, estamos seguindo o caminho da guerra, o que significa que nos tornamos mais dependentes dos Estados Unidos em termos de segurança, o que, por sua vez, significa que temos que subordinar ainda mais nossas economias. Quero dizer, isso parece destrutivo em sua essência. Estamos destruindo nossas economias. Quero dizer, também os alemães. Teremos muitos problemas internos por um longo tempo. Haverá uma mudança de poder na Europa também. Teremos conflitos internos por causa disso. É uma política irrealista. Conversei com um ex-político e perguntei, sabe, com o benefício da retrospectiva, faríamos tudo de novo? Quero dizer, se reconhecermos nossos erros, podemos começar a corrigi-los. Por exemplo, em 2014, sabemos que a maioria dos ucranianos não apoiava a derrubada de Yanukovych. E a consequência foi que perderam a Crimeia, perderam mais 4 oblasts, centenas de milhares de pessoas morreram, a infraestrutura foi destruída. E claro, a Europa está se fragmentando. Os Estados Unidos estão deixando a Europa. Faríamos tudo de novo? Se pudéssemos voltar, talvez não tenha sido uma grande ideia derrubar Yanukovych, forçar a Ucrânia a escolher entre o leste e o oeste. E é como se dissessem, sim, bem, foi a coisa certa a fazer, o que levanta a questão. Se estamos presos nesses argumentos normativos sobre como gostaríamos que o mundo fosse, em vez de como ele realmente funciona, não parece haver muita esperança de correção de rumo. Como podemos, se não há reconhecimento de nossos erros? Durante 34 anos na ONU, para mim a Carta da ONU é muito, muito importante. Sabe, quando se trabalha em países devastados pela guerra, é preciso a Carta da ONU. Caso contrário, perde-se a orientação. Agora, a Carta da ONU não desempenha mais nenhum papel na Europa, o que é uma grande pena. Mas na realidade, se olharmos para a guerra na Ucrânia, a Carta diz que continuaremos a ter conflitos, mas devemos negociar nossos conflitos para evitar a guerra. No entanto, nos recusamos a negociar. E quando russos e ucranianos chegaram mais ou menos a um acordo, o que foi uma conquista brilhante da diplomacia ucraniana em Istambul, nós o boicotamos. Encerramos o processo porque queríamos ter a guerra com a Rússia. Queríamos tornar a Rússia pequena. E eu encontrei uma citação muito interessante de Zelensky, 2 dias antes de assinarem o acordo em Istambul, porque já havia pressão sobre ele para não prosseguir. Ele deu uma entrevista a The Economist, em que disse algo como:
Você sabe, nossos amigos ocidentais gostariam que a guerra continuasse para, não sei, prejudicar a Rússia, algo assim, mesmo que isso significasse a ruína da Ucrânia e o sangue do povo ucraniano. Então ele disse, 2 dias antes, em 28 de março de 2022, exatamente o que está acontecendo hoje. Então ele sabe, mas não consegue mais sair disso, ele não consegue sair disso. Está constantemente cercado por essas cores, essas bandeiras, e por todos aqueles que vão até lá e lhe dão tapinhas no ombro, como se fosse um grande herói. Então ele não pode, como pode assinar um acordo de paz com a Rússia nessas condições? Seria morto pelo próprio povo. Se não acompanharmos os americanos e dissermos, ouça, você precisa aceitar a realidade agora criada pela guerra e tirar o melhor proveito disso. Você precisa negociar com a Rússia nesses termos. Então o que estamos fazendo? É assim em todas as guerras. Se você não pode mudar, se chega a guerra e não pode mais mudá-la militarmente, tem que aceitar o que a guerra produziu. É simplesmente assim. Todas as guerras do mundo, não conheço nenhuma que não seja assim. E nós nos recusamos a fazer isso. Nós nos recusamos. Dizemos, você ainda pode vencer a guerra. E com isso matamos centenas de milhares de pessoas. A Europa realmente tem sangue nas mãos. Europe really has blood on its hands. É extraordinário, no entanto, todos os acordos que foram, eu diria, sabotados. Porque vale lembrar que em 2014, a UER, ou alguns governos europeus, assinaram como garantes desse governo de unidade, que depois foi derrubado, e nada foi feito. Os europeus também assinaram os acordos de Minsk e, mais tarde, sugeriram que, bem, era apenas para ganhar tempo. É muito difícil entender por que haveria uma sabotagem tão consistente de resultados diplomáticos e pacíficos, em vez disso, um incentivo para que a Ucrânia não fizesse nenhum acordo. E a citação que você menciona, ou aquela que você está parafraseando de Zelensky, a entrevista a The Economist em março de 2022, é bastante extraordinária, porque, como você disse, ele expõe isso diretamente. Sim, alguns de nossos parceiros ocidentais querem que continuemos lutando, mesmo que seja apenas para enfraquecer a Rússia, mesmo que isso signifique a destruição da Ucrânia. Quer dizer, isso vem do Zelensky? Ele também é putinista agora? Isso não faz sentido nenhum. É simplesmente estranho para mim. Se houvesse um plano de batalha sobre como poderíamos de alguma forma derrotar a Rússia, apesar de ser a maior potência nuclear do mundo e encarar isso como uma ameaça existencial, então tudo bem, vamos ver essa estratégia. Mas estamos perdendo essa guerra. Mesmo agora, quando a escolha é se a Ucrânia deve perder a guerra mais rápido ou mais devagar, perdendo mais homens, mais território, mais infraestrutura, ainda estamos optando pelo mais devagar, mesmo que isso também acabe derrubando a Europa. Dentro dos limites da razão, é muito difícil ver onde está a estratégia. Mas eles não apresentam uma estratégia, pelo que parece. É decidido por pessoas cujo sangue não está envolvido, cujos filhos e filhas não estão na guerra. Quero dizer, é uma questão moral de proporções inacreditáveis. E o interessante, Glenn, é que temos uma mídia na Europa, especialmente na Alemanha, que é muito parcial. Acho que os britânicos já têm uma mídia mais livre, quero dizer, uma mídia que faz as pessoas acreditarem que estamos do lado moral. Nós somos os moralmente bons. Estamos ajudando a esquerda, algumas e é inacreditável. E é inadimável. Não é absolutamente acreditável. There is absolutely no criticism whatsoever. Mas já que estamos falando da Alemanha, bem, para a Alemanha, o chanceler Helmut Schmidt argumentou em 1968 que era importante para o país se revestir das duas principais instituições da Europa, a Comunidade Europeia e a OTAN, para garantir que o restante do continente se sentisse à vontade com o crescimento do poder relativo da Alemanha. Portanto, não é segredo que para a Alemanha crescer, seria importante fazê-lo dentro dos limites da UE e da OTAN. Mas, ao mesmo tempo, a Alemanha também desempenhou um papel muito construtivo com o leste.
buscando aproximação, menos confrontação militar, e em vez disso, mais diplomacia e entendimento mútuo, novamente atenuando algumas das piores tensões por meio da Ostpolitik. Mitigating some of the worst tensions with the Ostpolitik, but after the Cold War, many hope that Mas depois da Guerra Fria, muitos esperavam que houvesse uma unidade entre o Ocidente e a Rússia, algo semelhante ao que aconteceu entre a França e a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Mas em vez disso, acho que a UE e a OTAN se tornaram instituições voltadas para construir uma Europa sem os russos. E, novamente, as duas principais instituições que Helmut Schmidt via como meios de a Alemanha se posicionar de forma pacífica, agora parecem instigando ou revivendo esse tipo de política de blocos da Guerra Fria. Mas você acha, acho que a maioria dos europeus deveria olhar um pouco para a Alemanha, porque ela era, afinal, o centro de poder da Europa, a economia que impulsionava o continente. Então, os políticos alemães ainda falam sobre como a Alemanha pode facilitar uma Europa mais inclusiva sem essa divisão em blocos. Absolutamente nada. Veja, o Sr. Merz diz agora que a Alemanha deve ter o maior exército da Europa, ou seja, ainda maior que o exército russo. E até 2029, se tudo correr conforme o planejado, nossos gastos militares serão muito maiores que os da Rússia. Quero dizer, como é que nossos vizinhos, como os tchecos, os poloneses, os holandeses, até os franceses, estão vendo isso? Como eles enxergam essa ideia de que agora teremos uma Europa militarizada, em que a grande potência é a Alemanha? Ele realmente acha que isso será implementado? Não vai funcionar. Isso vai dividir a Europa. Já tivemos o maior exército 2 vezes e não deu muito certo. Então acho que da terceira vez também não vai dar. Então eu acho que, na Alemanha, todo mundo agora vê que qualquer tentativa de diálogo com a Rússia é chamada de apaziguamento. Porque, como nossa ministra das Relações Exteriores disse uma vez, a Rússia é nosso inimigo interno. Basicamente, você nem pode conversar com eles, porque são sempre vistos como o inimigo. Quero dizer, é aí que estamos agora. A Alemanha sempre teve 2 lados, e esse lado venceu completamente. E acho que isso só vai mudar depois que perdermos a guerra. Talvez então as pessoas comecem a refletir. Sabe, se olharmos para os social-democratas, também no parlamento, até a esquerda é extremamente pró-guerra. Quero dizer, eu sento lá e penso, o que é isso? Esses são os social-democratas. Quer dizer, quando você ouve os social-democratas franceses, ou socialistas, como eles se chamam, quero dizer, eles estão entre os piores belicistas que temos no parlamento. Parte dessa retórica mais intensa sobre rearmamento veio, na verdade, da esquerda. Quero dizer, a esquerda escandinava é um pouco diferente, mas é assim que a maioria é. Sabe, quando todos se levantam porque a Bielorrússia supostamente vai se tornar parte da União Europeia, a direita e a esquerda, todos se levantam, e eu estou lá sentado com 20 pessoas no fundo. Somos os únicos que não se levantam porque achamos que isso é loucura. E é isso que o parlamento faz. Ao mesmo tempo, estamos perdendo a guerra na Ucrânia, e Israel está perdendo suas guerras do outro lado do Mediterrâneo, como se nada disso estivesse acontecendo. Eu não entendo. Novamente, se o objetivo fosse simplesmente se dar bem, ter uma Europa pacífica, então, se tomarmos a Bielorrússia como estudo de caso, parece que já existem caminhos muito melhores. Porque mesmo agora, com todas as tensões em andamento, estive em Minsk na semana passada, o presidente Lukashenko ainda fazia a seguinte observação. Por que todas essas sanções? Por que toda essa provocação? Ainda podemos trabalhar juntos. E de fato, o interesse de Belarus, do ponto de vista do governo bielorrusso, é diversificar seu comércio. Eles não querem colocar todos os ovos na cesta russa, porque ficariam dependentes demais, então querem trabalhar mais com a Europa. Quando os americanos se aproximaram deles durante o governo Trump e disseram, vamos tentar melhorar as relações, eles ficaram empolgados com isso. De fato, alguns ficaram um pouco preocupados que o governo talvez estivesse empolgado demais, porque poderiam ser enganados.
como aconteceu com Trump, que foi bastante enganoso quando lidou com os iranianos, por exemplo. Mas do lado bielorrusso, eles ficaram muito satisfeitos. Querem trabalhar com a Europa. E isso me lembrou um pouco os georgianos, porque todos dizem, bem, adoraríamos fazer parte da UE. Queremos trabalhar mais com a UE. Não vamos ser a segunda linha de frente contra os russos. Não vamos fazer isso. E isso não é suficiente. Por que isso não é suficiente? Quero dizer, é uma boa posição, a de ter uma união. É o Parlamento Europeu. E por que é o líder da oposição quem nos diz que nas eleições ele venceria ou já teria vencido se não tivessem sido fraudadas? Ele deveria ser o presidente de Belarus. E nesse caso, Belarus estaria com a UE. Quero dizer, como é possível confiar nisso? How can you trust this? This is a real policy. Esta é uma política real. Mas minha última pergunta é sobre o que você vê acontecendo no leste europeu. Porque veja, há alguns países que têm razões históricas para guardar ressentimentos em relação aos russos. Quero dizer, há muitos países no leste europeu que viveram sob o jugo de Moscou durante a Guerra Fria. Mas ainda assim, agora se vê que a principal oposição, eu a chamaria de oposição pela paz, que está se desenvolvendo dentro da União Europeia, parece ser a da Hungria, da Eslováquia e cada vez mais da República Tcheca. Também na Romênia, não se esqueça da Romênia. Como você explica isso? Quero dizer, esses estados são exceções, mas ainda assim, como isso pode fazer sentido? How can it make sense? I don't know really. I don't know. It's just. Eu não sei. De verdade. Eu não sei. É só que acho interessante que a Hungria, sabe, com a revolta realmente teve um problema com os russos, mais do que qualquer outro país. Mas acho que eles são vizinhos, e é preciso se dar bem com o vizinho. Eles veem que há uma chance de se dar bem com o vizinho e não colocar todos os ovos na mesma cesta, na França, eu acho. Quer dizer, a União Europeia costumava ser muito atraente para outros países, mas estamos perdendo essa atração porque desempenhamos um papel menos político. Nossas economias estão caindo. Podemos ter um enorme problema econômico na França, que poderia desencadear, algumas pessoas até dizem que poderia desencadear o colapso do euro. Quer dizer, eu não entendo muito dessas coisas, mas sabe, não é um assunto pequeno se a França entrar em colapso econômico. E então eu acho que estamos muito menos atraentes. Sabe, quando você conversa com os chineses, eles sempre pensam, talvez a Europa possa ser uma parceira, talvez possamos nos dar bem. Eles provavelmente até achavam que poderiam ter mais relações com a Europa do que com os Estados Unidos. Acho que tudo isso está mudando agora. Está tudo mudando. Acho que havia esperança de que a Europa se comportasse de forma racional. Fomos tão indelicados quando tivemos essa celebração de 50 anos entre a UE e a China. Quando eles organizaram uma recepção, nenhum dos eurodeputados apareceu, exceto 3, e foram apenas pessoas como nós. Todos os outros não foram. Basicamente disseram que a China não é importante para nós. E a von der Leyen não viaja para a China. Ela diz que não quer mais ir lá. Quero dizer, quem ela pensa que é? Quer dizer, é isso que temos no momento. E eu acho que sim, isso vai mudar. Vai mudar no momento em que a guerra for perdida, porque vai cair a ficha de que a política deles não está funcionando. De qualquer forma, teremos grandes problemas para o futuro. E com todas as guerras na nossa vizinhança, seja em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano ou na Síria, estamos entrando na Síria para apoiar esse ex-chefe da Al-Nusra e coisas do tipo. Acho que nada disso vai dar certo. Não vai dar certo. E o novo Irã, quer dizer, o Irã venceu a guerra de forma muito clara, e Israel vai atacar o Irã novamente. Acho que eles não podem se dar esse luxo sem os Estados Unidos. E eu não acho... Bem, sabe, foi interessante quando Trump fez, acho que foi um discurso no Knesset no final. Ele diz viva a América, é claro. E então ele diz viva o Oriente Médio, não Israel. Quero dizer, há algo nisso. Não se deve esquecer que a opinião pública nos Estados Unidos está se voltando contra Israel.
está se tornando mais crítica. Sabe, quando você ouve as coisas do Tucker Carlson, até esse Charlie Kirk, eu nem sabia quem eram antes. Quero dizer, essas são, claro, pessoas que eram firmes apoiadores de Israel. Se eles perderem esse apoio, e também perderem muito apoio na Europa, quero dizer, Israel não vai conseguir sobreviver assim. Não estou dizendo que o Estado vai desaparecer, mas todo o plano deles de se expandir e se tornar maior, acho que acabou. Acho sinceramente que está terminado. I think really it's finished. Do you think the European Union might see Você acha que a União Europeia pode deixar de existir? Porque, bem, no momento, se ela já não é mais o tradicional projeto de paz, não tem o mesmo peso político e tampouco a capacidade de oferecer benefícios econômicos claros aos seus Estados-membros. Se a unidade passar a depender demais da luta contra a Rússia e a guerra for perdida, você acha que a própria UE poderia se dissolver? Do you think the EU itself could dissolve? Maybe not dissolved, but it will not survive as it is. Talvez não seja dissolvida, mas não vai sobreviver como está agora. Não vai sobreviver. Não pode sobreviver. Veja o apoio público. Quer dizer, tradicionalmente apenas 40% dos europeus votavam nas eleições para o Parlamento Europeu. Agora é 50%. Mas é apenas 50% porque nesse meio tempo cerca de 20% deles são anti-UE ou, em certa medida, céticos em relação à União Europeia. Isso aumentou, mas ainda é apenas 50%. E acho que, quando virmos a popularidade de Merz e Macron na Our Prairie e coisas assim, a população vai se voltar contra ela. Teremos partidos de direita vencendo as eleições cada vez mais. Quer dizer, eles estão muito assustados. Eles não acham que a UE deva continuar como está agora. Então eu acho que a UE vai enfrentar um enorme problema interno só para tentar sobreviver. E quero dizer, von der Leyen é extremamente impopular. Extremamente impopular. É uma instituição completamente antidemocrática também. Na próxima semana teremos uma sessão na União Europeia em que vamos analisar as sanções contra indivíduos. Quero dizer, a Europa, por meio do Conselho Europeu, atua como legislador, juiz e executor. Tudo em um só. Em uma democracia, é esperado que esses poderes sejam separados, mas a União Europeia, eles decidem os três. Thinks it's all in one. The Commission, they decide all the three. And they make, E eles impõem sanções muito severas a indivíduos, incluindo jornalistas. Então teremos uma discussão pública e espero que muitos jornalistas compareçam a esta. Porque, para mim, quero dizer, sou uma pessoa muito conservadora. Acho que precisamos defender o Estado de Direito. Se nesta guerra o Estado de Direito for jogado pela janela, o que acontece até certo ponto, e se a democracia for jogada pela janela, como nas eleições na Moldávia, então acho que não estamos apenas perdendo a guerra. Estamos perdendo nossa própria identidade como uma Europa democrática. E acho que estamos muito próximos disso. Mas isso é uma maldição. Se você está convencido demais da sua própria virtude, de que é o bem lutando contra o mal, então a separação de poderes, algo que o impede de agir para fazer o bem, passa a ser vista como algo ruim. Cumprir as leis eleitorais, ou por exemplo na Moldávia, se o resultado significar que o país está se afastando da União Europeia e se juntando aos países maus, então a democracia também se torna problemática. Então, essa suposição de virtude, eu acho, também está presente em nossos tratados. Veja a Carta da ONU. Desculpe voltar a esse ponto, mas isso é importante para mim. Quero dizer, a Carta da ONU foi um presente dos americanos para o mundo. Sem Roosevelt, não teríamos uma Carta da ONU. A ideia toda era que não fosse necessário repetir o Tratado de Versalhes, que fosse possível ter algo diferente, que todos trabalhássemos juntos e assim por diante. Isso é amplamente apoiado fora do Ocidente. Quando converso com africanos, indianos ou chineses, todos são a favor da Carta da ONU. Mas esses 10% dos países da OTAN, de repente, acham que podem prescindir dela. Ainda é essa ideia de um mundo unipolar. Nós fazemos as regras, a ordem baseada em regras, e assim por diante. As nossas regras. Isso já não é mais o caso. Está definitivamente acabado, e também está sendo acelerado por essas duas guerras que estamos perdendo. Não apenas por causa das guerras, mas elas estão acelerando o processo.
Not only because of war, but it's accelerating. Well, Bem, imagino que você tem um grande dia no Parlamento Europeu. Então eu vou. If I survive it, I tell you, I find more. Se eu sobreviver a isso, digo a você, eu preferiria estar em países em guerra. Digo a você, Glenn, a maior guerra que já vi foi, claro, a guerra Irã-Iraque. Talk to the. Você podia conversar com os iranianos, porque, sabe, fazíamos essa ligação o tempo todo. Podia falar com eles com calma. O que vejo aqui, não dá para falar sobre isso. Existe uma linguagem que nunca vi no Irã. Quero dizer, eles foram atacados pelo Iraque na época, até com armas químicas e coisas assim, mas ainda era possível conversar com eles de forma racional. Claro, eles tinham interesses diferentes e tudo mais, mas essa espécie de hostilidade, essa vontade de gritar com todo mundo que diz algo diferente ou faz outra sugestão, nunca vi isso em nenhum outro lugar. E nós achamos que somos o auge da civilização. Não vejo isso no parlamento. I don't see this in the parliament. no, it's an extraordinary. Ah, é uma nova situação extraordinária. Bem, obrigado novamente por dedicar seu tempo. Muito obrigado, Glenn. Gostaria que houvesse mais otimismo aí, certo? Até mais. Tchau. Sim, obrigado. Thank you. Thank you.